Você sabe reconhecer quais são as piores dores do mundo que a gente pode sentir? Algumas são até clássicas, mas a gente vai entender até que ponto a gente consegue aguentar essas dores, o que fazer, como elas se manifestam. Então a gente convidou o fisiatra, Dr. Roberto Rached. Bem-vindo. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo Prazer tê-lo aqui. Obrigado pelo convite. Olha, o tema é algo intrigante, né? É algo assim que a gente sabe que todo mundo pode passar por Todo tantas, mundo não é? Né? Na maioria delas. E a gente fica com aquele questionamento, puxa vida, mas o que é uma dor como essa antes de tê-la, né? O que a gente chama, então, de uma dor intensa? Até para a gente começar, que a gente tem uns ilustras bem legais, pontuando essas piores dores do mundo. Como é que você definiria, assim, para que a gente entenda e que o nosso cérebro manda esse recado de uma dor intensa? O que está acontecendo? Bom, se está acontecendo alguma dor intensa, é porque tem alguma coisa muito séria acontecendo ou porque o cérebro não consegue mais reconhecer o que é uma dor que não causa um efeito danoso para o organismo de uma dor extremamente grave. Então, se ele perdeu essa modulação, a gente chama de modulação, ele vai sinalizar para qualquer tipo de acontecimento uma dor muito intensa. Mas, via de regra, as dores que são sinalizadoras de algo muito grave, o cérebro vai conseguir mostrar para a gente. Então, é aquela dor que incapacita, que faz com que a gente pare de fazer o que está fazendo naquele momento e busque uma ajuda profissional naquela hora. Busca um pronto-socorro, então uma dor de infarto, uma dor de cólica renal, uma dor de cólica biliar, uma dor de parto. Essas dores ele vai conseguir reconhecer, diferenciar das outras e sinalizar que não dá para continuar do jeito que está. Precisamos parar. Isso aí é o primeiro ponto que a gente tem que estar atento. Exato. Vamos começar então com os nossos ilustras. Olha lá, vamos a elas, as dores. A gente começa, então, com a dor de infarto. Você logo comentou. Essa, de fato, assim, eu não sei como assim, classificá-las. Eu não sei se a gente vai conseguir colocar uma ordem de considerar a mais, né, aquela maior do mundo, e depois a segunda, depois a terceira. Mas o infarto, várias pesquisas mostraram que é a mais intensa de todas. Talvez seja a mais angustiante das dores. O paciente que chega com uma dor de infarto no pronto-socorro, aquela dor clássica, ele vai chegar quietinho, angustiado, apertando o peito, segurando. Então, é uma dor que quando a gente olha, a gente já observa que tem alguma coisa muito errada. Ele não chega gritando, ele não chega desesperado, ele chega calmo, quieto, angustiado, sofrendo. Essa é a dor, talvez, eu nunca senti, mas deve ser uma dor muito, muito forte. É uma dor muito, muito forte, a gente sabe, porque tem alteração de uma série de outros marcadores no organismo. E é uma dor que faz a gente parar tudo. Ela vai dar falta de ar, tanto pelo infarto quanto por outras coisas. O problema do infarto é que ele nem sempre dá essa dor. Então tem que ficar muito atento. A dor do infarto, ela existe, é uma dor angustiante, em aperto no peito, às vezes ela pode dar um aperto aqui que a gente chama de boca do estômago, aqui bem no meio das costelas. É uma dor que vai parar tudo que a gente está fazendo para dar conta daquela dor. E a gente pode confundir ela com refluxo, pode confundir ela com dor de estômago, pode confundir ela com, eu comi muito ontem, agora eu estou com essa dor, eu estou com dor no ombro. Então, é uma dor que causa confusão e por isso tem que ficar muito atento. E tem um outro grupo de pacientes, os pacientes diabéticos, que eles terão uma sinalização de infarto também um pouco diferente. Às vezes a dor não é tão intensa, mas os sintomas ao redor são muito intensos, como alterações intestinais, dor no ombro, às vezes uma falta de ar. Essas coisas também podem sinalizar algo muito estranho no corpo, que podem ser um infarto sem a dor tão característica. Mas é uma dor que dura pouco. Ela é rápida? Ela ou ela vai numa ela não vai durar crescente? Muitos dias. O infarto, quando ele acontece, ele vem a dor, só que ele não dura muitos dias. Existe uma perda, quando o infarto acontece, porque o que é o infarto? O sangue dentro do coração, dentro do músculo cardíaco, ele tem que circular para irrigar todo o músculo cardíaco. Se uma dessas artérias entupirem, aquela área que estava sendo suprida por aquela artéria vai morrendo aos poucos. A hora que acabar aquilo, ou o coração para, ou ele sofre outras coisas, mas aquelas células elas já não doem mais, já perde a função. Então, a dor pode passar. Então, enquanto está doendo, corre para o hospital, tome alguma providência, não deixe esperar o final do dia, eu estou trabalhando, tenho um monte de coisa para fazer, eu vou esperar. Não espera, corre para o hospital. Se não for, ótimo. Mas se for,
está protegido. E me chamou a atenção a maneira como você colocou no início algumas outras características do paciente quando apresenta a dor. Porque isso é algo que só um médico com essa experiência que vai poder enxergar nesse paciente outras coisas. Então, quando você diz que a pessoa chega assim meio segurando o peito, meio angustiada, então são características que, puxa vida, para quem não está envolvido com esse quadro e não sabe, né, não trabalha com isso todos os dias, não percebe características detalhes assim tão importantes como esse. Exatamente. Então isso é legal, isso é importante para as pessoas. E isso a gente está classificando homens e mulheres. Homens e mulheres. Certo? Eles vão ter a mesma dor. Tá. A dor do infarto vai ser igual para os dois. E eles vão ter o mesmo tipo de aperto, em angústia, com falta de ar, com uma série de alterações muito características da dor do infarto. Tá. Mas é para homens e mulheres. Tá aí, mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV, outras dores também diferentes dessas que a gente vai mostrar aqui também, certo? Vamos para a próxima então, que essa daqui é bacana também, olha lá. Bacana, quero dizer, nesse caso eu acho que a segunda... por isso que eu falei que é bacana, né? Estava na ordem realmente da minha cabeça, porque a gente comentou antes da nossa pauta o seguinte, que eu falei, doutor, mas engraçado, né? Que coisa. Quando a gente fala da dor do parto, a gente está falando aí de algo que não é uma doença, que não é um problema, que é algo da natureza, que é algo lindo, mas que provoca uma dor intensa. Exato. A dor do parto é uma dor natural, uma dor fisiológica. Menos da metade da população vai sentir, porque a outra metade não vai ter parto, enfim. Mas as mulheres que sofrem a dor do parto, a gente não pode considerar como um problema, e sim como uma manifestação natural, espontânea, fisiológica, um alarme natural que vai tocar à medida que o parto for se desenvolvendo. A dor da gestação, ela pode surgir em outros momentos, mas a dor do parto a gente não pode considerar um problema. Tá. O interessante a dor muito forte, muito súbita, e ela libera uma série de neurotransmissores, adrenalina, noradrenalina, enfim, uma série de coisas que acabam promovendo um esquecimento daquilo. Então, se a mulher lembrar que teve uma dor de parto, ela não vai ter o segundo filho, ela não vai querer correr o risco daquela dor. Então, a dor do parto também, o organismo entende como algo fisiológico, tira da frente, não traumatiza, não deixa nenhuma sequela. O parto passa, é uma coisa linda, acontece e o próximo pode vir a qualquer momento, sem traumas. Eu não conheço nenhuma mulher que disse, me arrependi, não teria outro filho. Todas das que eu dizem a mesma coisa. Nossa, teria vários filhos, doeu horrores, mas teria vai. Então é isso que você falou, o corpo então esquece, para que a natureza se manifeste em outras ocasiões. Tá claro. Aí, muito legal. Vamos para o próximo, olha lá. Dor intensa também, hein? Dor de dente, tá aí, ela tá numa classificação até interessante, essa dor de dente. A dor de dente pode ser uma coisa crônica, pode ser até diferente, né, do que a gente citou do infarto e do parto, de algo pontual. Exatamente, a dor de dente, ela tem muitas causas, então a gente pode falar tanto da parte do dentista, então ele vai citar as periodontites, as infecções gengivais, as alterações de sensibilização da dentina, então não pode tomar sorvete, não pode tomar água gelada, cáries, fraturas, rupturas do dente, isso tudo pode causar dor. Existem outras causas de dores no dente referidas para o dente. Então, alterações da mastigação, do aparelho mastigatório pode dar dor nos dentes, sinosites muito crônicas que distendem toda a parte da maxila e da mandíbula também podem dar dor de dente, dores no pescoço podem irradiar para o dente, e às vezes o dentista fica ali tentando sair para cá, sair para lá, não consegue melhorar, ou vai por uma dor para o médico também não sabe o que, enfim, precisa de uma equipe organizada, bem estruturada para não sair arrancando o dente, não sair fazendo o canal e fazer o diagnóstico certo, mas a dor de dente é aquela dor que entra e vai se arrastando, então atrapalha a vida da pessoa. Então é uma dor que não vai acontecer hoje, amanhã e depois passou. Ela dura 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ela é incapacitante, né? Ela é incapacitante, ela altera sono, ela altera humor, ela altera uma série de coisas que incapacitam a pessoa, principalmente atividades do dia a dia e do trabalho. E até o uso contínuo aí de anti-inflamatórios ou até essa medicação pessoal, automedicação, como a gente diz, pode ser bem perigosa, né? Quando a gente está falando de dor de dente. Perigosíssimo. A gente pode estar com uma infecção grave, pode perder 1, 2, 3 dentes, pode ser manifestações de outras coisas, pode ser perfurações dentro da parte óssea, enfim, uma série de coisas que a gente fica mascarando e perde aí o tempo ideal do tratamento. Tá aí. Vamos para a próxima. Essa daí, quem já teve, escreve como um negócio
complicadíssimo. Aí, a cólica renal, né? A crise renal, a famosa pedra. Andrezinho tá aí ainda. Andrezinho eu sei que já teve bom, toda vez que a pessoa descreve é um negócio desesperador. A cólica renal, ela tem dois momentos importantíssimos. O momento em que a pedra está se deslocando, então imagina um rim todo minuciosamente desenhado, tudo muito pequenininho, e uma pedra resolve se mexer. Ela foi formando ao longo dos meses, dos anos, e ela resolve se mexer. No momento em que ela resolve se mexer, existe uma dor muito forte, muito intensa, ela não avisa e ela leva o paciente à incapacidade total. Eu lembro, o meu pai teve 2 vezes, assim, ele não se mexia, tanto faz homem ou mulher, eles não se mexem, não tem condições. Não tem postura, né? Não tem postura, não tem corre para o hospital, analgésicos fortíssimos. Essas dores recorrentes, elas acabam, a gente chama de sensibilizar, elas sensibilizam toda a musculatura e a região de onde tem a dor. Então, ao longo das dores, vão surgindo dores. Quem é responsável por cuidar da pedra no rim, pode ser geralmente o urologista, o cirurgião, ele vai resolver aquilo, o pronto-socorro vai resolver aquilo. Mas se essa dor for uma dor constante, uma pedra, 2, 3 pedras, ao final de alguns meses não tem mais pedra, mas tem a dor. Aí a gente sai daquela dor aguda da pedra no rim e gera uma dor nas costas inespecífica, a pele fica mais sensível, não tem posição para dormir, porque a musculatura contraiu e a gente tem que fazer um outro tipo de tratamento para um outro tipo de dor. Puxa. E a gente não pode culpar a pedra no rim, a gente não pode culpar quem não tratou, porque a dor vai acontecer ao longo dessas manifestações. Então, teve uma pedra, 2 pedras, tudo bem. Mas agora, quem expele pedras com regularidade e tem cólicas com regularidade, vai ter, depois que eliminou tudo, ainda uma dor residual. Que é essa inflamação. Que fica, o músculo ele fica todo duro, todo dolorido, do lado do rim acometido, e fica uma dor nas costas por muito tempo, que às vezes fica perdido. E aí volta para o anti-inflamatório, sem utilidade, volta para o analgésico sem utilidade. Então tem outros tratamentos e outros diagnósticos também. Então tem que ficar atento. Puxa. Esquece às vezes o rim, muitas vezes, e vamos dar mais atenção para o que sobrou, parte muscular, que está bem dolorido, bem acometido. Olha, interessante isso. Eu tenho uma pergunta que também eu acho importante, afinal a gente está falando das dores e, de certa forma, muitas delas a gente pode tentar prevenir. Quando a gente fala de pedra nos rins, você acha que a pessoa até que tem a primeira crise, ela nem imagina que ela tem uma pedra. Não. Então, de fato, fazer um acompanhamento e exames periódicos, tipo um check-up, ter um ultrassom, podem ajudar, até para que a pessoa descubra, porque a pedra pode ser vista no ultrassom. Né? Ela vai ser vista no ultrassom, pode ajudar, mas se ela for se mexer, ela vai se mexer independente de qualquer coisa. O que geralmente acontece? Teve a primeira pedra, ou então, existe um fator, a família já tem pedra nos rins, hoje a gente sabe que doenças têm carga genética altíssima, então a gente tem uma predisposição maior a ter algumas coisas. Então, quem já teve uma, vai entender de onde veio essa pedra. Então, vai fazer um estudo da pedra. É por excesso de grãos, é por excesso de carnes, é por excesso, às vezes, de refrigerantes diet, isso é muito comum também. Da onde está vindo essa pedra? É falta de ingestão líquida ou não? Você é 100% saudável e tem uma predisposição genética. Aumente o consumo de água, de líquidos, tire os fatores predisponentes para essa pedra e tente ter um hábito de vida melhor. Tá. Então, isso daí a gente já consegue tirar da frente. 40 anos, fazer um ultrassom, começar a fazer um ultrassom de rins e vias urinárias, isso é sempre importante. Alguém que tem infecções de urina de repetição, por que está tendo? Às vezes são microcálculos. Então, se você está tendo infecções de urina, analisa a urina, pede um ultrassom de rins e vias urinárias e tenta entender se ainda tem alguma coisa, para daí em diante começar a fazer uma prevenção bem adequada em cima do seu fator predisponente para aquele cálculo. Tá aí, muito bom. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público, @VocêBonitaTV. Vamos para a próxima dor. Olha lá. Identificando, hein? Cólica biliar. Essa também... Mais uma pedra. Bom, pedra se mexeu, vai dar problema. Existe a vesícula biliar, ela acumula a bile e vai secretando aos pouquinhos no trato intestinal. Se tem uma interrupção, ela vai distender e vai causar muita dor. Uma distensão de um órgão, isso vai causar muita dor. E vai causar dor exatamente nessa região. Tratamento, aguarda, espere e depois opera, mas assim como a cólica do rim, se for tendo
dores repetitivas, a região também vai ficar uma região sensibilizada. Mesmo que não esteja em crise. Mesmo que não esteja em crise, mesmo que não tenha mais a vesícula, eu pego o raio-x, às vezes está lá os clipezinhos da cirurgia e quando a gente vai ver a dor ainda persiste na região. E a gente tem que dar outro tipo de atenção. É uma dor que passa, a dor da cólica biliar, ela acontece, trata, passa, mas se ela for recorrente, pode ficar aí perdurando por meses e até anos. Mesmo depois da cirurgia? Mesmo depois da cirurgia, então, porque não é mais na vesícula, é na região muscular que sofreu quando teve a dor. Tá aí, gente, quem se identificou então agora está entendendo por quê. Próxima dor na tela, olha lá. Ficou muito legal, hein, esse trabalho dos meninos aí da computação gráfica. Enxaqueca é considerada também uma das piores dores. Essa eu também conheço. Ai, dia que acorda com enxaqueca é terrível. A enxaqueca ela incapacita mesmo. A enxaqueca não pode ver luz, não pode sentir cheiro, não pode ouvir som, não pode encostar, não pode conversar. É um mau humor terrível. Então, a enxaqueca ela tem que ser bem diagnosticada. Então, é uma dor impossível, incapacitante, geralmente de um lado só, sem outras causas. O esporte, muitas vezes prejudica e ela arrebenta com a vida. Bem diagnosticada, estabelece um tratamento adequado ou com medicação e hoje a gente tem algumas outras alternativas como a injeção de toxina botulínica. O Botox é um dos principais, mas desde que siga exatamente um rigor diagnóstico. Mas não dá para dizer que existe cura para enxaqueca, né? É algo que você mantém o controle, tem tratamento. Exato. Faz um tratamento, mas em algum momento ela vai voltar. E ela volta, sem avisar. Sem avisar. Eu já fiz alguns programas na minha vida com enxaqueca, mas nunca o público vai descobrir. Este é o meu desafio. Hoje eu não estou, hoje estou ótima, graças a Deus. Olha lá, mas tem dia que acontece. Quem tem, não tem como. Na tela, próxima dor, olha lá. Hipertensão intracraniana, uau. Complicadíssimo essa. Essa pode ser um monte de coisa, mas geralmente o paciente vai ter um pouco de turvação visual, que é o grande problema. A hipertensão intracraniana, quando a gente faz um exame de fundo de olho, tem algumas alterações, e as alterações mais, às vezes, náusea, a própria dor, quando piora, quando abaixa, piora quando tosse, que se acaba misturando com muitas outras dores de cabeça, mas quando tem alteração visual, pode ser uma hipertensão intracraniana. O tratamento geralmente medicamentoso, mas pode ter um aumento da pressão no líquor e aí tem que tratar também essa parte. E tem que ter um repouso, internação e bastante vigilância para não ter perda visual. Tá aí, hein, gente? Tem que ficar ligado. Vai dar tempo de mais uma e eu já vou te convidar, já pensei numa coisa, minha diretora vai gostar da ideia. Na próxima, já te conto. Para sua próxima pauta no Você Bonito, o que nós vamos falar? Lombalgia aguda, essa também é recorrente, né? Lombalgia aguda é muito recorrente. Lombalgia aguda a gente encontra com muita frequência e ela muitas vezes está sendo maltratada. Exames desnecessários por falta de um exame físico bem feito. Então, eu fui empurrar um móvel, tive uma dor súbita, corro, faço ressonância, tomografia, raio-x e não encontro nada. E tem que esperar. Toma medicação, faz um pouco de analgesia local, na fisioterapia também, com todos os métodos que a fisioterapia tem. De 4 a 6 semanas, a lombalgia aguda ela se resolve. Menos de 10% das lombalgias agudas evoluem para a cronicidade, vão passar aí de 2, 3 meses de evolução. Mesmo que na ressonância exista uma hérnia de disco grande, espera que melhora. Não sai operando tudo. Menos de 10% precisa de cirurgia. Olha, legal essa colocação. Gente, seguinte, eu vou deixar um contato para vocês, belíssima pauta, Dr. Roberto Rached, que é fisiatra. E eu tive uma ideia para uma próxima pauta, que foi uma pergunta que chegou aqui nas nossas redes sociais. Existe dor psicológica? Você está convidado a responder essa pergunta numa próxima vez. Adorei, excelente. Combinado? Vamos falar? E aí, dor psicológica, gente, será que existe ou não existe? Eu vou deixar um agradecimento, www.robertorached, com CH e D mudo no final, robertorached.com.br, para quem precisar de mais informações. Doutor, muito obrigada. Linda a pauta, super legal.